até como se fosse uma aparência humana, né? Tanto quanto humana, apenas que para mim é um pouco diferente. E eu vi que para Moisés também era. Por isso eu gosto tanto dessa passagem. Mas qual era a instrução que Deus queria dar para ele? Só apresentar o anjo da guarda para ele? Só se apresentar? Olha, eu sou seu Deus, eu sou o Deus de Israel. Vamos ver. Então diz assim: Moisés, Moisés, quer dizer, Deus chama Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Aí Deus diz: pare aí e tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Opa, Deus está cobrando o quê? Respeito. Deus quer saber se ele era uma pessoa que sabia respeitar o sagrado, sabia respeitar a Deus. E outra, queria saber se ele era obediente, que é uma ordem, pare aí. Se fosse brasileiro, ele ia falar: não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, vem cá. Você quer saber? Você parava aí, pare aí. Não, se ela botar a mão no negócio, né? Mas Moisés não era brasileiro, obedeceu bonitinho. Pare aí, parou. Tire as sandálias. E ele obedeceu tudo. Aí sim, quando Deus percebe que a pessoa o obedece, que a pessoa o respeita, esse respeito é o temor de Deus. O temor de Deus não é medo não, tá, gente? É o respeito às coisas sagradas. Então, quando Deus vê, olha, essa é uma pessoa que primeiro veio a mim, ou seja, ele quer, de coração aberto, de livre-arbítrio, ele quer porque ele quer estar comigo. Quando Deus percebe que aquela pessoa quer obedecer às suas leis, os seus comandos, aquilo que Deus tem para ela, aí ele vem e se apresenta. E ele diz assim, ó: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pedro, ele precisava dizer tudo isso aqui, que ele era o Deus dessa gente toda aqui? Sim, perceba, Moisés não tinha essa intimidade toda com aquilo que estava acontecendo ali, era uma coisa inédita. Mas claro que Moisés sabia quem era o Deus dessas pessoas, porque eram homens de renome no povo israelita, povo judeu. Então Moisés se toca: nossa, esse é Javé, aquele Deus poderoso, né? É ele. Mas você pode estar pensando, mas só tinha um Deus, como é que é isso? Não, lembre-se, ele foi criado pelos egípcios, que tinham um panteão de deuses. Então Deus faz questão de dizer para ele quem é ele. Olha, você não está diante de nenhum Deus egípcio, não. Você não está diante de nada disso aí. Você está diante de mim, eu sou Javé. Você sabe quem é Javé? Não, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então, Deus faz bem claro, se faz perceber quem é ele. E com isso, Moisés aprende que aquele anjo poderoso que está ali para auxiliá-lo era um enviado do Deus poderoso, daquele Deus que fazia milagres, daquele Deus para quem nada era impossível. Imagine o espanto desse homem. Imagine só. Imagino que nessa hora Moisés tenha para si aquela questão: nossa, eu realmente tenho que fazer o que eu estou fazendo, eu tenho que ir adiante. Eu não posso ficar parado onde eu estou. Deus quer mais de mim. E aí que vem uma coisa muito bonita do anjo da guarda com você. Moisés tinha uma vida estável, tinha uma vida confortável. Para que vai se meter numa furada dessa? Deus adora. Deus gosta. Deus não quer ver a gente sentado lá no sofá, vendo televisão, vendo novela, Netflix, não quer. Se Deus acha que você está muito quieto ali, Ele vai mandar alguma coisa para te botar de pé. Ele não vai te deixar quieto. Porque você tem a sua vida, um tempo aqui na Terra. Nesse tempo aqui, você tem que cumprir algo. Você tem que mostrar para Deus que você pode estar com Ele para toda a eternidade. Eu sei que muita gente acha que tudo é graça, tudo é graça. Não, amigo, não é. Não é. Se fosse tudo é graça, estava cheio de preguiçoso deitado na cama vendo Netflix. Não é?
acabou a obra de Deus, tudo é graça, o pessoal lá, né? Deixa rolar que Deus vai fazer. É igual aquele pessoal muito medroso, que tem medo de tomar decisão, medo de seguir à frente, o anjo da guarda buzinando no ouvido do sujeito, o sujeito nada, e aí ele bota lá, Deus no controle. Toda vez que eu ouço essa frase, eu sei, tá aí um medroso. Nunca vi essa frase de ninguém que tenha valentia mesmo, que tome decisão. Deus no controle é a típica frase do sujeito que está morrendo de medo, não sabe o que vai fazer, está parado ali, fala, Deus está no controle. Esperando. Não pode. Aí tem gente que fala, não, mas isso é bonito, o cara tem fé. Não, meu amigo, se o cara tem fé, ele agiria. Ele não ficaria parado. Porque quem tem fé vai enfrentar, porque aí vai dizer assim, não, Deus vai me garantir de alguma forma. E se eu estiver errado, ele vai falar assim, ó, vira aqui, vai ali, ou vai aparecer alguém, ou vai abrir uma porta, vai ter alguma coisa, o meu anjo está comigo. Agora senta lá, Deus no controle, e esperar lá, vamos ver o que vai acontecer agora. Não vai funcionar. Aí esse sujeito fala assim, poxa, eu achava que Deus estava no controle, não estava, quer dizer, eu não gosto mais de Deus, Deus não gosta de mim, qualquer coisa. Pode ser assim. E o anjo da guarda não gosta de covardia, como Deus não gosta de covardia. Deus não gosta de tibieza. Você pode ter toda a limitação que você tem. Você pode ter os defeitos que você tem. Deus sabe. Mas você tem que ter essa chama dentro de você de eu vou melhorar. Eu vou procurar. Eu vou caminhar. Eu vou fazer como Moisés. Está tudo confortável, está tudo bonito. Dentro do meu coração eu sei que eu preciso ir além. Então eu vou subir o Monte Sinai. Eu vou lá atrás de Deus. Eu vou no Monte Sagrado. Para saber dele o que mais ele pode querer de mim. O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer pela minha família? O que mais eu posso fazer pelos meus amigos? O que mais eu posso fazer? O que mais eu posso fazer pela minha comunidade? O que mais? Sempre há algo mais. Mas se eu me coloco em movimento, Deus vai me mostrar algo, porque meu anjo vai falar comigo. Eu posso não ver a figura do anjo ali, ó, naquela chama, como Moisés. Pode ser que eu não veja. Pode ser. Mas Deus tem um chamado para mim. E esse chamado está exatamente no meu coração, lá no meu íntimo. Porque Deus colocou essa semente lá. Então as pessoas precisam se colocar em movimento, fazer, decidir. E aí o anjo vai confirmar aquela missão. Mas eu vejo hoje em dia que as pessoas todas têm que procurar, eu tenho que entender a minha missão, Deus tem que me dizer a missão, Deus tem que me dizer a missão. O Pedro tem que me dizer a missão. Está tudo errado. Não sou eu que tenho que dizer a missão. Você não vai achar a sua missão fora nas coisas, você vai achar aqui dentro. É um erro grave. Por isso que as pessoas ficam batendo cabeça no mundo procurando missão. Qual é a minha missão na Terra? Que besteira. Está dentro de você como estava dentro de Moisés. Agora analisa, naquele momento que Moisés sabia o que Deus tinha para ele, sabia que era essa confusão toda, 40 anos no deserto com um monte de gente querendo brigar e tal, com guerras, será que ele sabia? Não. Ele só sabia que ele tinha que se colocar em movimento para ajudar o povo dele, ponto. E aí Deus vai revelando aos poucos. Deus vai mostrando aqui, ó, por aqui, faz isso, faz aquilo, tá, ó, aqui. E aí Moisés, se você olhar a trajetória de Moisés, Deus vai dando ordens a ele, olha, agora vai para lá, agora vai para cá, e vai aos poucos. Deus não abre o plano assim, bota na mesa e fala assim, Moisés, é o seguinte, vai passar 40 anos com esses caras aí se matando aí, tá? Você bota a ordem na casa, depois você enfrenta os inimigos em guerra, e antes de entrar na Terra Santa você vai morrer, tá bom? Para você, tá legal? Quem é o cara que aceitar? Não é? Então não pode ser. E Deus sabe que nós somos humanos.
Se Deus lá atrás tivesse dito para mim, ó, vai acontecer isso, 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 eu tinha dito para ele, então tá, arruma outro cara. Não quero. Tem mais o que fazer. Mas ele sabia disso. Por isso, tantas e tantas vezes eu fiz perguntas ao meu anjo e ele não me responde. E ele fica lá como uma estátua. Que é para eu não entender mesmo o que ele está querendo dizer. E essa comunicação com Deus é assim, se você se coloca em movimento, claro que Ele quer que você pergunte, tá? Deus quer que você pergunte. Mas Ele vai deixar talvez você dar uma espiadinha ali na frente, não muito na frente, depende. Mas Ele sabe tratar com você, Ele sabe lidar com você, porque Ele é seu Pai, Ele sabe exatamente quem você é. Então Ele tem um tratamento comigo, porque Ele sabe muito bem como eu vou atuar. Ele vai saber que eu vou querer pular fora, então ele não vai deixar. Ele vai fazer com que a coisa aconteça de uma forma que eu já estou lá, agora resolve. Com Moisés ele fez a mesma coisa. E você repara na vida de Moisés que chega num ponto que não tem mais recuo. Como muitas vezes chega na vida da gente que não tem mais recuo, não dá mais para voltar. Não tem mais. E é esse o ponto que Deus gosta. Nessa hora o plano de Deus funciona. É essa hora que você se vê ali para decidir, para avançar, que você olha para trás e fala, já era. Essa é a hora de Deus. Essa é a hora que Deus te capacita. Mas Deus não capacita quem é covarde. Não. Deus não capacita quem é inerte. Paradão, preguiçoso, não. Então, se você sente essa dificuldade na sua vida, se você sente que você precisa avançar, se coloque em movimento, haja. Eu não tenho certeza se eu estou agindo certo. Haja. Age e pede para o seu anjo para dizer, por favor, me dá um sinal. Fala aí, estou certo ou estou errado? O que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Haja. É isso que Deus diz para você hoje. Suba ao Monte Sinai, faz alguma coisa, vai adiante, mesmo sem saber o que você vai encontrar lá em cima, mas vai. Vai que eu te apareço, vai que teu anjo vai estar junto. É isso que ele está dizendo. E aí Moisés se colocou em marcha, fez o que tinha que fazer, pegou seu povo para livrá-lo do Egito, etc. Aí tem uma passagem, Moisés decide que vai fazer, Deus o convidou, ele falou, estou dentro. Claro que ele não tinha ideia exatamente do que ia ser, né? Porque Deus não te dá essa ideia toda do que vai ser. E aí você vem no capítulo 14, e tem uma coisa muito interessante, É Êxodo, capítulo 14, deixa eu ver aqui a partir do versículo 15, porque no versículo 15 tem uma coisa muito, muito curiosa, o diálogo de Deus com Moisés, de Javé com Moisés. Então, 14, é a passagem que os israelitas vão atravessar o Mar Vermelho, que o mar vai se abrir. Aí você viu que Moisés já bateu de frente com o faraó, já tirou o povo vai embora do Egito, o faraó vai perseguir o povo para matar todo mundo. E Moisés está naquela situação. Ele tira o povo daquela terra, o povo lá não estava satisfeito, aqui também não vai estar. E claro, vão arrumar um culpado, o culpado é ele, claro, é ele e também Deus, né? E aí Moisés vê aquela situação grave, né?
Ele sabe que ele está sendo perseguido pelo faraó, que ele tem que levar uma multidão de gente, que tem uma série de obstáculos físicos. Como é que ele vai passar? Como é que ele vai livrar o povo dele? E ele se lembra, né? Aquele que me apareceu, aquele que enviou o anjo, o Senhor. Se foi ele que me botou nessa missão, é ele que vai fazer com que eu dê cabo nesse negócio aqui. Ele sabe, ele era humano, era um cara sozinho, como é que ele vai resolver um negócio desse? E aí, olha o diálogo. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos e eles entrarão no mar atrás dos israelitas. E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito, todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Quando eu derrotar os egípcios, eles saberão que eu sou Deus, o Senhor. Então, no primeiro momento, você vê que coisa curiosa? Moisés tinha uma missão, Deus deu a missão a ele. E de alguma forma Moisés sentiu que a coisa estava feia e começou a pedir: Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. E Deus falou o que para ele? Ele está pedindo ajuda por quê? Estranho, né? Pô, se Deus quer que a gente peça ajuda, por que ele diz: você está pedindo por que ajuda? Interessante essa frase. Na verdade, o que Deus está dizendo para Moisés? Rapaz, depois de tudo que você viu, você não acredita? Depois do que você viu, você vai parar? E Deus fica bravo com ele, diz assim: bote esse povo em marcha. Ora, levanta o seu cajado, vai passar aí, vai dar o seu jeito, vai acontecer, tenha fé, que na fé as coisas acontecem. Na fé as coisas acontecem, é isso que ele está dizendo para Moisés. Mas não pare, coloque o povo, diga para esse povo marchar. Veja, ele titubeia na fé, ele fica na dúvida, e isso desagrada a Deus. Profundamente, olha a resposta. Por que você está me pedindo ajuda? Veja que Deus até perde um pouco a paciência com Moisés, né? Já viu por quê? Depois de tudo que eu te mostrei, de tudo que aconteceu, você está na dúvida ainda? Nossa, como nós somos assim, né? Teve gente que foi curada de câncer assim, que não tinha como a medicina, o próprio médico diz: isso é um milagre, e a pessoa, depois de um tempo, fica na dúvida: não, foi algum tipo de, não sei, não, Deus não. Estou falando sério, fala para mim. Aí você pensa assim: não, fui rezar para essa pessoa. Fala para Deus, aí tá aí, ó. Né? E aí você olha para a vida de Moisés e fala: pô, mas Moisés também duvidou ali, fez: opa, será que eu vou, será que eu não vou? Mas isso desagradou a Deus muito. E aí Deus pensa bem e fala assim: ó, esse sujeito está muito complicado, esse tal de Moisés. Você vai ver que eu já disse para ele que vai dar certo, eu já mandei ele se colocar em marcha. O cara vai para antes do Mar Vermelho e fala assim: agora o que eu faço? Deus, socorro, socorro, socorro. Não. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele fica: socorro, parado. Não, parado não, você pode me pedir ajuda, mas você caminha, cara, vai lá, levanta esse cajado, bota esse povo para atravessar isso aí. Aí Deus pensa assim: vou ter que botar um sinal forte, porque o sujeito ali é meio, né? Tem hora que ele acredita, tem hora que não, aquela coisa assim, né? E o tempo está correndo, os egípcios estão vindo aí, eu tenho que salvar esse povo. Então vamos fazer o seguinte. Aí ele diz assim, ó, versículo 19: então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Também a coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás, ficando entre os egípcios e os israelitas. A nuvem era escura para os egípcios, porém iluminava o povo de Israel. Assim, durante a noite inteira, o exército egípcio não conseguiu chegar perto dos israelitas. Então veja,
Deus precisou até fazer um fenômeno físico visível aos olhos de todos. Deu a ordem ao seu anjo, que era o anjo de quem? Era aquele mesmo anjo que havia aparecido para Moisés, o anjo da guarda de Moisés. Glória, socorre aí o seu protegido aí, porque está difícil. Tem permissão, pode ir lá, produz um fenômeno, ganha tempo, Moisés respira, dá uma dormida, né? Quando ele acordar, vai acordar firme, né? Ele vai botar lá o mar para abrir. E o anjo ia na frente, sempre. Porque o seu anjo vai na sua frente, se você tem essa intimidade com o seu anjo da guarda. Ele caminha na sua frente. Para quê? Para ir guiando você. Então ele vai andando e vai olhando. Cadê? Cadê? Opa, não, aí não. Para cá. Volta. Vai lá e busca o sujeito e bota de novo no caminho. É assim que ele vai. Porque você tem essa conexão. Mas ele quer que você caminhe. Ele só vai à sua frente se você estiver em movimento. Então você tomou suas decisões, vai caminhando, ele vai à frente, vai te olhando. Fala, vamos ver se ele está vindo. E o anjo aí controla até o passo. Fala, vamos embora, está muito lento, vamos embora, acelera isso aí. Ou então fala, calma, você está afobado. Calma. Devagar, calma, não precisa ter esse passo todo. Então ele vai dosando, vai te dando sinais. E Moisés estava acostumado a ver o anjo, olha que coisa interessante, à sua frente. Moisés estava acostumado a ver o anjo caminhando à frente. Aquilo dava uma sensação de segurança a ele. Pode ser que algum dia dessa caminhada ele não tivesse visto exatamente o anjo ali, mas ele sabia que o anjo estava ali. E mesmo assim ele titubeou. Aí você fala, esse Moisés não dá não, muito fraco, né? O sujeito vê o anjo e não tem coragem, como é que é isso? Ué, muita gente vê o anjo e também fraqueja. Todo mundo é humano. Deus sabe. Então, mas quer dizer, a pessoa tem dons e fraqueja? Sim, todo mundo é humano. Moisés fraquejou ali, ficou na dúvida. E aí Deus tem que dar um sacode. Por que você está me pedindo ajuda? Tá maluco? O que está acontecendo aí contigo? E aí Deus diz para ele, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito. Você vai levantar e tal, eu vou acabar com o exército. Tá bom assim? Tá lá. E ele diz, a água vai se dividir, vou acabar com o exército e tal. Aí, claro, Moisés se enche de coragem. Mas, curiosamente, depois que Deus disse para ele, o anjo muda de lugar. Mas você percebe aqui que Moisés já não questiona, cadê meu anjo? Onde é que ele foi? Não. Ele já está seguro e tranquilo, porque Deus já falou para ele, ele era uma pessoa de muita fé. Então, já falou, está falado. E tem tanta gente que recebe tanto sinal de Deus e fica assim, mas Deus é isso mesmo? Mas Deus, como é que é? Aí 10 vezes Deus lá. Não tenho certeza. Não, você não tem a fé, né? Deus já falou. Porque Deus pode falar com uma série de sinais, de coisas, mas você não tem fé. Então o grande problema é fé. Não é compreender o sinal de Deus, não é compreender que Deus tem algo para você. É você ter fé. Porque normalmente Deus fala através dos sinais, das pessoas, das coisas, do mundo. Deus se faz entender. Às vezes ele tem que ser muito explícito, como Moisés. Está me pedindo ajuda para quê? Eu vou abrir o mar aí, ó. Mas Moisés, na cabeça humana, pensou, tá, você vai abrir o mar quando? Porque eles estão chegando aqui, eles vão me pegar hoje. Era um homem muito inteligente, Moisés, não era nem um sujeito burro. Moisés tinha exata noção do que ia acontecer. E era por isso que ele estava dando, me socorre, que eu estou preso entre o mar e eles vêm aí, o que eu vou fazer? Não tem como enfrentar esse tipo de exército. Aí o anjo resolve. Deus dá a ordem ao anjo, o anjo vai para trás do povo para criar uma barreira. Um anjo só, olha o poder da criatura. Um anjo é capaz de fazer tudo isso com uma multidão, um exército inteiro. Um único anjo. A criatura é tão poderosa. Um anjo, por exemplo, pode encerrar uma guerra. Um anjo, por exemplo, pode proteger um país inteiro. Não, isso aconteceu lá atrás. Não, aconteceu no século XX. O anjo de Portugal, promessa de Nossa Senhora. A guerra não vai atingir Portugal. Como é que pode?
Hitler se espalhar pela Europa toda, mas Portugal não. Um anjo. Um. E as pessoas questionam, mas qual é o poder de um anjo? Leia aí na Bíblia. Um único anjo ali, com Moisés, deteve todo o exército. Tudo. E ainda impôs medo. Você vê aqui, os egípcios ficaram com medo. Gente, era o grande exército da época. Era a grande potência da época. Imagina. Eram os melhores guerreiros. Ficaram com medo. Um anjo. Um. Então, nós precisamos entender que o nosso anjo da guarda é uma criatura poderosa como este anjo aqui, porque todos eles têm esse poder. Todos esses anjos têm esse poder, que é o poder de Deus. Deus criou o nosso mundo através dos anjos. As mãos de Deus no nosso mundo são os anjos. Mais especificamente, no nosso planeta Terra, duas categorias de seres angélicos atuam. Duas categorias de seres angélicos colocam a mão nas coisas: arcanjos e anjos. Ah, mas a Bíblia fala dos outros e tal, mas você vai ver que os outros, aqueles profetas, têm visões com eles lá no reino celestial. Aqui na terra, são anjos, são arcanjos. A atuação no nosso meio são anjos e arcanjos. Mas Pedro, você viu lá em Fátima, você conta no seu livro que você viu as virtudes descerem dos céus. Sim, parecia um relâmpago gigante, fazia um estrondo brutal. Desceram só para aparecer e foram embora. Não me deram nenhuma mensagem, não fizeram nada, não atuaram nada, só queriam simplesmente se apresentar. Nós somos as virtudes, é assim que nós somos. Pelo menos aos meus olhos, pode ser que outra pessoa veja de outra forma, não sei. Mas note, na hora de atuar, no nosso mundo, inclusive no nosso mundo material, aqui embaixo, são arcanjos e anjos. Então, essas duas categorias, você tem que ter uma amizade com eles. Se você quer realmente que o poder de Deus aconteça na sua vida, se você quer usufruir do poder de Deus numa plenitude, como Moisés, você precisa ter essa intimidade. Primeiro você precisa ter essa consciência. Arcanjos e os anjos existem, eles atuam no nosso mundo, eles operam a vontade de Deus no nosso mundo o tempo todo. Deus coloca as mãos no mundo através dos anjos. Deus mandou o seu Filho, Jesus, ao mundo. Quem anunciou a chegada dele? Foi um arcanjo, Gabriel. Jesus estava em séria dificuldade para cumprir a sua missão, suando sangue, com medo. Claro, Deus se fez homem em tudo, exceto no pecado. Então Jesus ali é humano. Quem não sofreria? E aí veio o anjo consolador, um anjo. Então Deus opera, Deus anuncia seus planos grandiosos através de anjos. Então, se você tem fé, você deveria acreditar, primeiro, na presença dos anjos no nosso meio. Depois, na presença dos anjos na sua vida. Depois, na presença do seu anjo da guarda. Porque você vê aqui na Bíblia, repleta de histórias onde o anjo do Senhor ajuda São Pedro, o anjo do Senhor ajuda Moisés, o anjo do Senhor ajuda Eliseu. O anjo do Senhor. Ah, mas ele não fala o anjo da guarda de. Não, a nomenclatura não é essa. Porque o anjo não é do Pedro, o anjo não é de Moisés, o anjo é do Senhor.
Ah, mas ele está aí do seu lado. Sim, ele está aqui do meu lado. Porque a missão dele é cuidar de mim. Mas ele também não diz assim, esse aqui é o meu Pedro. Ele não fala isso para mim. Ele sabe que o Pedro é de Deus. Não é dele. Mas ele sabe que ele está aqui para proteger. Eu sou protegido dele. E eu sei que ele é meu protetor. Que ele é a voz de Deus ali na minha vida. E aí as coisas começam a caminhar bem, começam a acontecer. Se você acredita, começa a acontecer. Como começou a acontecer com Moisés, coisas que eram improváveis, mas começa a acontecer. Porque você se põe em movimento, porque a sua fé se põe em ação, porque você vai criando intimidade com o seu anjo vai te ajudando, mas ele só vai ajudar se você caminhar. Se você caminhar, ele se coloca à sua frente. Se você ficar parado, ele vai fazer outra coisa, né? Então essa é a dinâmica que eu queria passar para vocês e dar o exemplo de um grande homem, né? De um homem extraordinário, de um homem muito acima da média, claro, Moisés. Mas também usar aquilo que acontece comigo, ou seja, uma pessoa como vocês, uma pessoa que passa o que vocês passam no século XXI, mas eu tenho essa consciência, e vi a minha vida toda que as pessoas que têm essa consciência conseguem ultrapassar as maiores barreiras. Então, se coloque em movimento, tenha fé em Deus, fé que o anjo está caminhando à sua frente. Peça as coisas a Ele, peça ajuda a Ele. Não duvide, porque isso desagrada a Deus. Entenda os sinais e não fica depois questionando, mas era um sinal? Não, vai lá, vai adiante, vamos ver. Se não for, Deus vai dar um jeito. Mas não fica parado. Não fique nunca parado. E sempre alimente a sua fé, porque se você deixa de alimentar, como vocês estão fazendo hoje aqui, se você deixa de alimentar a sua fé, aí, meu amigo, a fé enfraquece. É como eu já falei algumas vezes, eu tive a graça de conviver com o Dom Cipriano Chagas, quando era vivo, fundador da comunidade Emanuel no Rio de Janeiro, um monge beneditino, um homem de dons, um homem de muita visão espiritual e muito inteligente. Era monge beneditino. E teve uma vez um retiro lá no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e as senhoras começaram a questionar muito para ele assim, não, mas eu perdi minha fé, mas eu não tenho fé. Não, mas eu perdi a fé, eu não tenho fé. Começou aquela coisa. Ele começou a ficar irritado, mas ele não demonstrava. Ele demonstrava a irritação dele com sarcasmo. A língua era muito afiada. Aí, em determinado momento, ele falava assim, calma. Ele virou para elas e falou assim, estão me dizendo aqui que perderam a fé, que fulano não tem fé. Não. Se vocês não tivessem fé, vocês não estariam aqui. Porque eu não estou falando de matemática, de coisas mundanas, a gente está falando do mundo espiritual. Então, se vocês estão aqui, a fé existe. Mas o que aconteceu com a fé de vocês? Vocês não cultivaram, vocês não trabalharam, vocês não usaram a fé de vocês. E a fé foi, enfraquecendo. É como a pessoa que deixa de ir ao ginásio, ao gym, à musculação, sendo que ela precisa, porque ela tem idade. E aí vai acontecendo a sarcopenia, você vai perdendo massa muscular. Então, se você fica em casa, cada vez mais você vai reduzindo. É igualzinho a sua fé. Se você não põe ela para trabalhar para você, ela vai ficando pequenininha. Se você usa, ela vai ficando grande, forte. Aí perguntaram para ele, mas então o que eu faço? O que a gente faz? Aí falou, na hora da missa, quando eu for elevar o cálice, corpo e o sangue do Senhor, você diz assim, Senhor, eu creio, mas fortalecei a minha fé. Fortalecei a minha fé. Nunca repitam que vocês não têm fé. Não diga devolva a minha fé. Não diga eu perdi a minha fé, porque as palavras têm poder. Nunca diga isso. Diga fortalecei a minha fé.
E desde aquele momento para sempre, eu era garoto, eu estava inclusive tocando nesse retiro, pronto, era o que eu usava, sempre usei. Se eu sinto a coisa, eu falo, não, fortalecer minha fé, me ajuda com isso aqui. E funciona, e funciona. Então vamos ter consciência do que a gente está fazendo. Não vamos fazer a coisa no automático. Não vamos fazer a coisa de qualquer jeito. Especialmente quando se trata da nossa fé. Entenderam? Então é isso, passei até do horário. Acabo falando muito. E vocês vão ter que me aguentar mais hoje. Daqui a pouco vão ter que me aguentar também, que o padre quer que eu faça a homilia da missa de São José. Então nós vamos fazer um intervalo.